Salve galera, beleza? Mais um vídeo aqui, mais uma videoaula, vamos que vamos. Aula 20 e 21 a gente vai falar do quê? Desenvolvimento da atividade industrial. Vamos falar, a gente já falou na outra aula qual que foi o desenvolvimento desde o artesanato até virar um processo industrial. Agora a gente já está falando de indústria. E onde que uma indústria vai se instalar? As indústrias, dependendo do lugar que ela vai se instalar, ela tem que analisar alguns fatores. Por exemplo, o mercado consumidor. Faz sentido eu criar uma indústria de tal produto num lugar que culturalmente eles não consumam isso? Então a gente tem que ficar atento a isso, mercado consumidor. Matéria-prima. Dependendo da indústria, ela tem uma possibilidade de lugares de instalação muito maior. Mas uma indústria que eu falo, uma siderurgia, ela vai ter que estar mais perto de onde tem uma extração de metal. Uma indústria petroquímica, ela tem que estar perto de onde tem extração petroquímica. Agora, uma indústria, por exemplo, de roupa, ela já pode se estabelecer em lugares mais variados. Beleza? Mão de obra, né? Para eu colocar uma indústria em tal lugar, eu tenho que ver se tem mão de obra, se compensa, se a mão de obra é barata, principalmente. Fonte de energia. Você já deve ter ouvido falar, em tal lugar tem um potencial hidrelétrico, não sei o quê. Isso é importante. Se eu vou instalar uma indústria, eu tenho que saber que tipo de energia que eu vou usar. Se é energia elétrica, tem uma hidrelétrica perto, tem fonte de energia perto. Se é a gás, se é a petróleo, certo? Fonte de energia também é muito importante. E transporte. Às vezes eu posso colocar minha indústria num lugar que tenha mão de obra, tenha matéria-prima, mas eu vou gastar com transporte muito para eu escoar essa minha produção. Então, é algo que a gente tem que ficar atento também quando a gente fala de localização das indústrias. No Brasil, a gente ouve muito falar isso na questão do transporte, né? Que o transporte no Brasil não favorece, porque para eu escoar a produção industrial é um rolo, as estradas é ruim e por aí vai. Então, esses tópicos é fácil de entender que um lugar precisa ter, né? Que eu, se eu tenho uma empresa, eu preciso analisar porque eu quero construir. Uma empresa não, quer dizer, uma indústria. Continuando, né, a gente vai falar agora das 3 revoluções industriais. O que significa uma revolução? Significa que há uma mudança total no paradigma. A gente se reinventa. Eu não só aprendo e continuo, eu melhoro. Isso aí seria a evolução. A revolução é quando é um ponto tão determinante que ele muda praticamente toda a estrutura. A gente divide as que a gente conhece, são a primeira revolução industrial, que ela vai acontecer no século XVII, e é importante saber o quê? O que marca as revoluções industriais? Técnica, fonte de energia, certo? E maneira que a gente vai produzir. Por exemplo, primeira revolução industrial, a fonte de energia era o carvão mineral. Carvão mineral que alimentava as máquinas a vapores. E a primeira grande produção industrial foi a produção têxtil, certo? Segunda revolução industrial, a gente já vai ter petróleo como fonte de energia elétrica já surgiu, e desenvolvimentos de modelos industriais, como o taylorista e o fordista. Na terceira revolução industrial, a mais recente, a gente já está falando de uma crescente automação das coisas, com cada vez mais máquinas fazendo as funções, robôs fazendo funções, e o desenvolvimento do modelo do Toyota. Primeira revolução industrial, então ela nasce na Inglaterra, essa aqui é a maquininha a vapor, para quem nunca viu, prazer máquina a vapor, e ela que foi ligada a esses grandes teares, e isso representou a primeira grande revolução industrial. Uso de carvão mineral, vocês podem ver aqui o quanto que na Inglaterra tinha jazidas de carvão mineral, certo? São esses triângulos. Já era um combustível em abundância, o que propiciou a criação desse modelo industrial baseado nesse combustível. Tranquilo? Essa é a primeira revolução industrial. Que aí a gente começa a falar em modelo industrial. E aí isso foi se alastrando por toda a Europa, que chegou na segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial consiste no quê? O modelo industrial que a gente tinha na Inglaterra se espalhando para os outros países, certo? E agora a gente ia ter novas fontes de energia. Agora a gente já está falando de energia elétrica, ó, você pode ver a lâmpada aqui, ó, energia elétrica. A gente já está falando de petróleo, então isso já ajuda o quê? A ter uma produção mais dinâmica. Agora eu não dependo só de uma máquina a vapor, certo? Uma caldeira fervendo. Agora eu ligo na energia elétrica. Isso revoluciona, isso muda completamente como que vai se organizar a galera dentro dessa indústria. Vamos falar do Taylor, né? O Frederick Taylor, ele era um engenheiro que ele criou um modelo de produção que foi conhecido como Taylorismo. O importante é falar que o Taylor ele não tinha nenhuma indústria, mas ele pensou no quê? Como que eu posso otimizar o tempo, certo? O tempo de produção. Como que eu posso fazer com que isso melhore, que eu produza mais? Então ele propôs o quê? Uma especialização do trabalhador,
Cada trabalhador vai fazer uma única função, aquela atividade bem repetitiva, bater o prego, apertar o parafuso, juntar as coisas, e cada trabalhador é extremamente especializado nisso, certo? Ele não especialização no sentido de estudo, mas do que ele faz é algo bem específico. Ele bate o prego, ele aperta o parafuso. E essas atividades repetitivas, e isso era um trabalho alienado. O que eu quero dizer com o trabalho alienado? O trabalhador, ele não participava da produção completa daquele produto. Eu sou o cara que bate prego, o outro é o cara que passa cola. Às vezes chega no ponto, né, de se brincar, que às vezes o pessoal nem sabe o que eles estão fabricando. Eu chego lá, eu tenho minha função, é ficar batendo prego das 5 às 6. Eu fico batendo prego e aí eu vou embora. Eu nem sei o que eu estou fazendo. Isso significa o trabalho alienado. Um trabalho super especificado, atividades super repetitivas, um trabalho alheio. Eu sei que eu bato prego, eu não sei o que eu estou produzindo. E por aí vai. Certo, gente? O que vai mudar? O Ford, ele vai fazer o quê? Aí tem o Ford, com o Ford T, o famoso carro, né? O Ford, ele já tinha uma indústria, então ele pega o modelo taylorista e ele aperfeiçoa o modelo taylorista. Como que ele faz? Continua essa hiperespecialização do trabalhador, cada trabalhador faz uma função, um bate o prego, outro aperta o parafuso, mas ele implanta maquinário. A esteira rolante é o marco disso, que ele vai fazer o quê? Então pensa, eu tenho que bater o prego aqui, eu bato o prego em 10 sapatos aqui, e aí eu pego meus 10 sapatos e coloco ali. Eu bato o prego em mais 10 sapatos e boto o sapato ali. Para a gente aproveitar esse tempo, o Ford pensou o quê? Ele criou essa esteira. Então eu não tenho que bater um prego, botar aqui, bato o outro, boto aqui, junto. Eu vou batendo o prego e a esteira vai passando. Dinamizou o tempo de produção, caiu, a volume de produção aumentou e isso ajudou o quê? A baratear esses nossos produtos. Isso é o que representa muito a segunda revolução industrial. Recomendo quem nunca ouviu, né? É o Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Você vendo esse filme, você vai entender perfeitamente como que funciona a visão do Taylor junto com a visão do Ford. O Ford, ele pegou a visão do Taylor e ele transformou ela a partir do uso de maquinário, certo, gente? A terceira revolução industrial ela já vai acontecer o quê? Lembra? A primeira é século XVII, a segunda vai ser do século XIX até metade do século XX, vai ter a grande crise dos Estados Unidos, 1929, vai ter 2 guerras mundiais, certo? A terceira revolução é dos anos 70, que é o modelo do Toyota, que é o quê? Muita tecnologia. Agora a gente não tem mais esse trabalhador hiper especializado, trabalhador que só bate prego, porque não precisa mais do trabalhador que só bate prego, certo? Quem bate prego agora é o robô. Então o trabalhador, no toyotismo, ele vai ser uma mão de obra mais qualificada, é o cara que vai acompanhar todo esse processo aqui que a máquina está fazendo e ele sabe se der um pau aqui, ele sabe consertar, se der um problema em outro lugar, ele sabe consertar, é uma mão de obra mais qualificada. Alto uso de tecnologia, certo? Eu não preciso mais de um cara batendo prego, porque eu já tenho uma máquina que todos esses trabalhos mais simples, a máquina já realiza. E, importante, isso é just in time, no tempo certo. O que significa esse no tempo certo? Que agora a gente só produz sobre demanda. Qual que foi uma das coisas que ajudou na crise de 29, lá na época do Ford? Crise de superprodução. A gente produziu muito, juntou estoque gigantesco, teve a crise e ninguém pôde pagar, ninguém comprou. Eu faço o que com esse estoque se ninguém vai comprar? E aí o Toyota para pensar o quê? A gente não faz estoque mais. Se vende 20 carros por mês, eu vou fabricar 20 carros por mês. Eu não vou fabricar 40 carros esse mês se eu sei que nesse mês vende 20 carros. Porque assim, qualquer coisa que aconteça, eu não vou ter produção excedente. Isso evita a crise de superprodução. Isso é o modelo do Toyota. Alto uso de tecnologia, mão de obra qualificada e a produção sobre demanda, o just in time. Agora a gente fala também, né, hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem as indústrias high-tech, que são indústrias com alta tecnologia. Pensa uma indústria que tá fazendo manipulação de material genético. Olha isso, não estou falando mais de um tear, de um bater parafuso, eu estou falando de manipulação de material genético. Imagina que tipo de indústria é essa. É o que a gente vai chamar de indústria high-tech, que tem alto uso de tecnologia, não é só de computador que a gente está falando. High-tech pode ser numa indústria de materiais, pode ser numa indústria farmacêutica. Beleza, gente? Tecnopolos, né?
são o quê? Geralmente associados com universidades, que é onde a gente tem a grande produção e desenvolvimento de produtos novos, matérias novas. Nesses lugares a gente vai se concentrar nesses tecnopolos. O tecnopolo mais famoso do mundo é o Vale do Silício. Aqui tem a imagem que é onde vai reunir várias e várias empresas no mesmo lugar, empresas de desenvolvimento de tecnologia, computação, dados, várias coisas. No Brasil a gente tem também, em São Paulo, em Campinas, na Unicamp, na USP, certo? Em todos os lugares a gente vai ter a mais famosa, é o Vale do Silício, isso é fácil de entender. Por último, eu queria deixar aqui o que muita gente está falando, que já não é consenso, mas já é muito falado, que a gente está chegando na quarta revolução industrial, que é o quê? Primeira revolução industrial, acompanhando o desenho aqui, a mecanização, a introdução da máquina a vapor, né? A gente mecanizou o processo. A segunda produção industrial é o quê? Aquela produção em massa, o trabalhador especializado, o combustível é o petróleo, é a energia elétrica agora, trabalha linha de produção, linha de montagem, a esteira. Terceira revolução industrial, automatização, computador, eletrônico, técnico de informática, uma mão de obra mais qualificada, porque eu não preciso de um operário para bater prego, porque a máquina já faz tudo isso para mim. E a gente já está chegando no ponto da produção inteligente. Eu não preciso mais nem programar o robô já aprende, o robô se programa, o robô ensina robô, tudo produz dado, tem a internet das coisas, o seu celular tem internet, a geladeira tem internet, tudo tem uma internetzinha e essas coisas se comunicam. Isso é o que muita gente afirma ser a quarta revolução industrial, né? O que a gente está nesse momento nessa quarta revolução industrial, né? Aí mais uma imagem para ilustrar isso, né? A mecanização, né? A primeira coisa da primeira da primeira revolução industrial, mecanização, energia a vapor, energia hidráulica. Segunda revolução industrial, produção em massa, linha de montagem, eletricidade, petróleo. Terceira, computador, automação, aquele braço mecânico é bem isso. E a quarta é um sistema cibernético, internet das coisas, big data e por aí vai. Beleza, gente? Assiste de novo a aula, assiste quantas vezes você quiser. Fica à vontade para fazer qualquer pergunta para mim. Tamo junto aí e até a próxima. Valeu!